você é de classe média baixa, o famoso pobre premium, se liga só porque tem alguns privilégios que ao longo do tempo com certeza você vai perder. Hoje a gente vai reagir a um vídeo que tá bombando dentro do TikTok da criadora Fran Lima, onde ela conta alguns privilégios que a classe média vai perder em breve. E esse vídeo viralizou porque muitas pessoas se identificaram com o que ela falou, começaram a perceber que isso já tá acontecendo hoje em dia, inclusive eu também percebi isso. Então agora a gente vai assistir esse vídeo e eu quero também saber a sua opinião, tá bom? Aqui ela vai citar algumas coisas que a classe média provavelmente vai perder em breve e eu também quero saber o que você acha. E antes de a gente reagir a esse vídeo, não esquece de já deixar o seu like, se inscrever no canal, aproveite e já ativa também o sininho de notificações para que você sempre veja os vídeos que rolam por aqui. E olha só, o título desse vídeo é Privilégios que a classe média vai perder em breve, então vamos lá assistir. Privilégios que a classe média em breve vai perder. Se você é classe média ou classe média baixa ou o famoso pobre premium, se liga porque você vai perder isso muito em breve. Caso você esteja morando em Marte e não tenha percebido ainda, cada dia que passa a gente está perdendo mais poder de compra. Isso significa que o seu dinheiro está valendo menos a cada dia que passa. Nesse cenário a gente só tem duas opções. Ou você vai passar para a classe acima ou ela mesma. Isso mesmo, ela tá basicamente dizendo assim, que com o passar do tempo a gente realmente não consegue comprar o que antes a gente comprava, né? A gente ia fazer feira, a gente ia comprar alguma coisa no supermercado e, gente, a gente conseguia com R$100 já trazer várias coisas e hoje em dia esse mesmo valor, esses mesmos R$100 não compra o que a gente comprava, sei lá, 2 anos atrás. Então, o problema é que à medida que as coisas vão ficando cada vez mais caras, ou a gente vai ter que trabalhar mais para conseguir comprar essas coisas, ou infelizmente a gente vai ter que descer a nossa classe, vai ter que escolher as coisas mais baratinhas, porque viver de marcas famosas, por exemplo, não vai ser mais uma opção, né? Mas vamos lá reagir à primeira coisa que ela vai comentar aqui, vamos lá. Primeiro, casa própria. Casa própria, antigamente, todo mundo tinha. Era, assim, todo mundo não, né? Meu pai não tinha, coitado. Mas era uma coisa um pouco mais comum, tanto que era o sonho da casa própria, era uma coisa. Hoje em dia, a gente já tá quase nem sonhando mais. O dinheiro tá tão desvalorizado que só de você conseguir finalizar o mês sem ter passado nenhum perrengue, já tá virando classe média. E aqui eu concordo com ela, né? Um exemplo vivo disso é a minha mãe, né? São os meus pais. Antigamente, né? Uns 25 anos atrás, quando os meus pais compraram hoje a casa que eles moram, na verdade não era nem uma casa, era um terreno. E se eu não me engano, minha mãe pagou R$2.000 na época por esse terreno, tá, gente? E eles dois conseguiram construir a casa deles. E assim, gente, se for analisar, talvez, se for somar tudo na época, 25 anos atrás, eles não gastaram nem R$12.000. Hoje em dia o negócio tá uma tristeza, você não encontra casa por menos de R$100.000. Na verdade, você não encontra nem mais terreno por menos de R$100.000. Ano passado eu comprei, né, essa minha casa, a gente financiou pela Caixa, e essa casa aqui custou R$220 mil. E é porque é uma casa, mas já tinha apartamento aqui na minha região também custando esse valor, 220, 230, 250 mil. Aí pensa, se você é um assalariado, se você é um pobre trabalhador, como é que você vai ter uma casa? Como é que você vai ter algo novo, algo seu, né? Um lugar só seu. Inclusive, já comenta por aqui os preços que estão rolando por aí na sua cidade, tá? Porque eu moro em João Pessoa, então eu sei que por aqui as coisas estão ficando caras, né? As casas, elas estão ficando caras, mas eu gostaria de saber também, aí na sua região, quanto é o preço de uma casa? Mas vamos seguindo aqui para a segunda coisa que ela comenta. Próxima, festa para muita gente. Antigamente, a minha mãe, eu sempre fui pobre. A minha mãe, ela fazia festa e chamava, assim, todo mundo. Chamava as pessoas da família, chamava os vizinhos e tal. E não era festa em buffet nem nada. Ela que fazia lá em casa, fazia um bolinho e tal. E dava pra chamar todo mundo. Hoje em dia, gente, nem existe isso. Qualquer coisinha que você vai fazer de comemoração já tá dando não sei quantos mil. Não existe nada que seja menos de R$1.000 hoje em dia. Não sei se vocês já perceberam. O Ivan, meu consultor financeiro, ele tava me contando que no casamento dele, ele fez uma festa para 500 pessoas. E eu fiquei assim, ó, 500 pessoas? Mas você era muito rico, hein? Hoje em dia é inconcebível. Não é uma questão de querer ou não querer. É impossível.
Tipo assim, se eu tivesse que fazer uma festa pra 500 pessoas, eu ia ter que morar embaixo da ponte. Com certeza, gente. Antigamente a gente conseguia fazer uma festa. Gente, vocês lembram daquelas festas infantis quando a gente completava 1 ano, 2 anos, 5 anos, que as nossas pais faziam e saía chamando todo mundo da rua, todos os nossos amiguinhos iam para as nossas festas. E essas festas, elas eram humildes, gente. Era aquele bolo quadrado, era aquela festa bem antiga. Mas, gente, isso era um sucesso. A festa era um sucesso e a gente conseguia dar esse tipo de festa. Hoje em dia, se você começar a perceber, quando a gente completa ano, o máximo que a gente faz é ir pra um lugar, pra um barzinho, chama os amigos e pronto, essa é a festa que a gente consegue dar. Recentemente, uma amiga minha fez um chá revelação somente pra família. Gente, se tinha 12 pessoas, era muito. E eu tenho certeza que esse chá revelação não saiu por menos de R$ 500. Então, assim, é um absurdo, porque mesmo que a gente tente enxugar a festa, enxugar a quantidade de convidados, gente, pedir bolo, pedir docinho, ter salgado, isso já é muito caro. Próxima, carro. Sim, eu não vou nem falar carro zero, porque carro zero, nem o classe média já não tá tendo mais. O carro mesmo, o usadinho bom, já não tá dando pra ter. Por quê? É caro pra comprar, é caro pra manter, gasolina é um absurdo, seguro, não sei o que, não sei o que lá. Daqui a pouco, se você não der um jeito na sua vida, vai perder. Gente, basicamente eu acho que eu vou concordar com tudo que ela fala, com tudo que ela fala, porque carro também tá um absurdo, assim como ter uma casa, gente. Hoje em dia ter carro é um luxo, né? E muitas pessoas que hoje têm um carro acabam fazendo em paralelo o Uber, porque às vezes nem o salário mínimo a pessoa consegue sustentar. Então faz ali um Uber, que é pra pelo menos ter uma renda extra. E basicamente é isso, gente. Hoje pra manter o carro, você basicamente tem que usar o carro pra trabalhar. Porque se você não faz isso, hoje ter um carro é muito caro, porque existe manutenção. Se um pneu furar, você precisa trocar. Se acontecer alguma coisa no motor, você precisa trocar. E imagina só, isso sem contar IPVA, né? Porque a gente paga o governo para ter um carro, entendeu? A gente paga o carro e a gente ainda tem que pagar o governo pra gente ter o direito de ter um carro. Isso é um absurdo. E aí, minha gente, vai sobrar transporte público ou Uber, né? O último é o que mais me deixa chateada, porque é extremamente importante. Eu vou te explicar por quê. Viagem. Eu fui sair da minha cidade, a primeira vez que eu viajei para outro lugar, com mais de 20 anos já. E isso é muito ruim, porque enquanto você é um peixe dentro do aquário, o aquário é seu mundo. Então você acha que só existe aquilo ali. E você perde, culturalmente falando, você perde de ver que existem outras realidades, você perde lazer. Nossa! Não viajar te tira muita coisa. E você só percebe isso quando você viaja. Então, infelizmente, o pobre tem perdido isso. Assim, essa questão de viagem, eu acredito que quando eu era criança a gente não viajava muito. E assim, gente, viagens não fizeram parte da minha infância. Quando a gente ia para algum lugar, a gente ia para basicamente uma cidade vizinha. A gente não conseguia viajar, por exemplo, entre estados. Então, isso eu consegui conquistar à medida que eu fui crescendo, né? E eu fui tendo dinheiro. Então, eu basicamente passei a viajar recentemente, né? Depois que eu casei. Mas antes disso, eu não tinha esse privilégio de estar viajando sempre. Então, eu acredito que muitas famílias não consideram, né, viajar como prioridade. E aqui também nesse vídeo eu trouxe alguns comentários que eu gostaria muito de ler. Olha só, Marcelo comentou assim: antigamente todo mundo tinha casa própria porque era prioridade. Sair, comer um lanche era um evento. E eu concordo com ele também, gente. A gente não comia muito fora, né? Eu lembro que todo domingo minha mãe fazia cachorro quente. E ela fazia. Então, ela comprava carne moída, ela comprava o pão. E esse era um jeito da gente ter uma alimentação diferente durante a semana, né? Viajar era uma vez por ano nas praias mais próximas. Hoje, com a internet, todo mundo acha que é normal comer fora todos os dias, ir pra praia todo final de semana prolongado. Então, eu acredito também que o surgimento da internet, o surgimento das redes sociais, elas fizeram com que a gente também se importasse muito com essas aparências. Então, essa questão de viagem, eu não sei se é algo da minha cabeça, mas eu considero que viajar não era uma prioridade quando a gente era mais novo. Hoje em dia, né, no meu caso, eu tenho mais condições, mas eu super entendo o que ela tá falando, que tipo assim, se a gente for viajar hoje, com a grana que a gente tem hoje, e essa grana, por exemplo, você tem R$ 5.000 para viajar, com certeza, há 5 anos atrás, com R$ 5.000, você luxava demais nos lugares. Hoje, com R$ 5.000, você basicamente compra a passagem, a hospedagem, e quando você chegar nesse local, você basicamente vai viver de botequinho
pouquinho de ir para esses lugares onde a comida é mais barata, porque você não consegue fazer uma viagem muito boa com o mesmo valor que você fazia 5 anos atrás. Aqui a Mariana também trouxe esse comentário que eu achei bem interessante, ó. Meu pai, nascido e criado na roça, sempre trabalhou em serviço ruim, de roça mesmo. Tem uma casa, 3 lotes, um carro velho e comprou um carro zero esse ano. Formou os 3 filhos na faculdade. Nós, os filhos formados, não sei se teremos as mesmas conquistas. E olha só que absurdo, né? Ela basicamente tá falando assim, mesmo que o pai dela antes tinha um emprego precário, né? Ele trabalhava na roça, mesmo trabalhando na roça, ganhando pouco, ganhando dinheiro que ele ganhava na roça, ele conseguiu comprar terreno, ele conseguiu comprar casa, ele conseguiu comprar carro, enquanto que ela e os irmãos que são formados hoje em dia não têm essas condições. Esse no Spectra comentou assim, casa antigamente com terreno 30 mil, hoje 250 mil na favela, e basicamente é isso, gente. A minha casa de 220 mil aqui hoje, eu moro numa região que é basicamente considerada periferia, tá, gente? Ela é considerada um lugar assim de boas. Então eu não consegui comprar uma casa no lugar luxuoso não, tá? Apesar de ser uma casa por 220 mil, é num lugar realmente classe baixa. O Beto comentou assim, eu tenho saudade das festas de antigamente. A gente chamava os amigos e os pais dos amigos, nossos vizinhos, era só bolo, guaraná, salgadinho e brigadeiro. Minha gente, isso aqui era festa de verdade. E era aqueles bolos... Ai, gente, que saudade desse tempo. E aí esse conteúdo, né, da Fran viralizou tanto, minha gente, que ela fez a parte 2. E eu trouxe também aqui a parte 2 pra gente comentar também as próximas coisas que talvez a classe média baixa, a pobre prêmio vai perder. Privilégios que a classe média vai perder muito em breve. Então, se você é classe média ou classe média baixa, fica atenta, porque ou você vai ascender ou você vai decair. Com o passar do tempo, o dinheiro está perdendo valor. Então, vamos supor que 10 anos atrás, R$ 100 fazia uma compra inteira no supermercado. Hoje em dia, compra 2 bananas em uma mão. Concordo com ela, gente. É como eu falei, né? R$ 100 há 10, 20 anos atrás, gente, não é o que R$ 100 é hoje. Primeiro privilégio, plano de saúde. Gente, eu sei que plano de saúde não é acessível para todo mundo. Hoje em dia, a classe média e classe média alta é quem tem plano de saúde, mas em breve vai perder. Porque tá ficando cada dia mais caro pagar. E assim, é uma coisa que teoricamente não é essencial porque tem o SUS. Mas a gente sabe que é essencial. Falei eu que é essencial não tendo plano de saúde, mas já expliquei por que eu não tenho. Porém, o que acontece quando a gente começa a ficar sem dinheiro? A gente vai cortando coisas. E uma das primeiras é plano de saúde, porque, precisa, mas né? O único jeito de você não perder esses privilégios seria ou empreendendo, ou passando num concurso, ou casando com uma pessoa rica. Eu gosto de todos esses 3, o primeiro. Vamos comentar sobre plano de saúde, né? A minha infância inteira eu tive plano de saúde, mas eu só tinha esse benefício porque minha mãe trabalhava em um hospital particular. Minha mãe, ela é técnica de enfermagem, né, nesse hospital. E aí, como ela era técnica de enfermagem, ela tinha direitos como funcionária. E um dos direitos era que ela, os filhos e o cônjuge também podia ter plano de saúde. Então, lá em casa a gente era em 5. Meu pai, minha mãe, eu e mais 2 irmãos. E todos os 5 tinham plano de saúde. Quando a gente completa 25 anos, a gente é retirado desse plano de saúde. E aí, quando eu completei 25 anos, eu sendo a mais velha, eu fui retirada. Tendo usado o plano de saúde a minha vida toda, eu fiquei com medo de ir pro SUS, né? Porque eu via muitas situações, muitos amigos, muitos familiares que dependiam do SUS, e eu ficava com muito medo de ter que viver isso, né? Já que eu tinha trabalho, já que eu ganhava um salário, eu passei a pagar plano de saúde e cada ano foi ficando mais caro, ao ponto que eu cheguei a pagar 600, 700 reais no plano de saúde. Olha só, eu tendo na época 22, 20 anos, por aí. Então, basicamente, estava ficando muito caro. E na busca do plano de saúde, eu acabei procurando esse hospital que a minha mãe trabalhava, né? E aí eu entrei em contato com eles para fazer o plano de saúde deles e tudo mais. E, gente, hoje a maioria dos planos de saúde, eles são vendidos com coparticipação. E aí, o que é essa coparticipação? Você paga a mensalidade do plano de saúde e quando você precisa usar esse plano de saúde, você paga também pelos serviços. Então, imagina que uma consulta com um médico é R$ 200. Só que como você tem essa coparticipação, você pode pagar uma porcentagem desses R$ 200.
Então, em vez de eu pagar R$ 200, que é o valor cheio para ter essa consulta, eu pagaria 50, por exemplo. E aí, naquele mês, viria a minha mensalidade do plano de saúde, mais esses R$ 50 que eu precisei usar. E eu não sei como é na sua região, mas por aqui, gente, só estão vendendo basicamente planos com coparticipação. Então, a gente que é classe média, que é o pobre premium, a gente já tá perdendo esse privilégio de ter um plano de saúde. E não é barato, tá? Mesmo com coparticipação, não é barato você participar de um plano de saúde. Você basicamente tem que rever realmente a sua saúde como algo essencial na sua vida para não ser a primeira coisa que você corta quando a situação tá um pouco mais triste. Agora vamos continuar vendo o vídeo dela aqui. Próximo, escola particular para o filho. Então, a escola particular vai se tornar uma coisa assim, daqui a pouco só de rico. Porque não é só a mensalidade da escola, mas também todo o material e etc. Manter um filho numa escola particular, infelizmente, é caro. E, infelizmente, se você perde poder de compra, você vai precisar abrir mão disso. Nessa mesma pegada, atividades complementares para os filhos. Eu vejo o quanto isso faz falta, principalmente porque eu nunca tive. Então, por exemplo, quando eu era criança, se eu tivesse feito natação, que até hoje eu não sei nadar, por exemplo, minha vida teria sido outra. Essas atividades complementares são caras e, infelizmente, o pobre vai cada vez mais perder o acesso. Eu acho que isso é uma das coisas que a galera mais comentou dentro do vídeo dela, né? Essa situação do quanto é caro você ter um filho hoje. Então, pensa só, você tem um filho e você quer sempre dar o melhor para o seu filho, você quer pegar esse filho e colocar na escola particular, porque você sabe que o ensino é diferencial, mas não tem o que fazer, gente. As escolas hoje estão muito caras. Me diz como é que uma pessoa que ganha salário mínimo consegue pagar R$ 1.000 de uma mensalidade escolar? Como é que uma pessoa que ganha R$ 1.500 consegue pagar R$ 1.500 de uma mensalidade escolar? Não tem cabimento. Agora vamos continuar analisando aqui o vídeo. Próxima, personal. Hoje em dia, a classe média e até a classe média baixa tem personal. Eu sei porque eu vejo o povo que tem personal e eu fico aqui, ó, cuidando da vida dos outros. Brincadeira. Mas, infelizmente, personal também é uma das primeiras coisas que rodam quando a gente tá meio sem dinheiro. E personal é um negócio caro. Então, assim, tirem o personal da sala, mas ele que não me ouça. Tá, gente, pra mim essa questão de personal já é algo elitizado, tá? Apesar de eu fazer academia aqui no meu bairro e eu vi, por exemplo, sei lá, um personal na minha vida acompanhando um aluno, eu já acho, gente, personal uma coisa mais elitizada, porque eu, por exemplo, não consigo pagar um personal. Se for analisar tudo que eu ganho, minha gente, prioridades. E aí, personal, já basta o professor da academia. É só perguntar a ele como é que faz o exercício. Mas nessa mesma pegada, eu acho interessante também a gente comentar sobre outras profissões que podem também a gente ir perdendo esses privilégios. Então, por exemplo, alguém para arrumar nossa casa, né? Então, às vezes a gente contrata uma diarista para dar uma geralzinha ali na nossa casa, quando a gente não consegue. Isso é um privilégio, gente, que a gente também tá perdendo, tá? Hoje tá ficando cada vez mais caro e acaba não sendo a prioridade, então a gente acaba limpando a nossa própria casa. Então eu acredito que diarista, doméstica são algo que é já para quem é privilegiado. Nessa mesma pegada, gente, babá. Vocês lembram que, pelo menos na minha época, quando a gente era mais novo, a gente sempre ficava com alguém, né? A gente sempre ficava com alguém que minha mãe pagava, por exemplo. Então, assim, hoje em dia é um privilégio. Qual é a família que tem babá, gente? Babá basicamente é para rico. A gente, classe média, não consegue ter babá. A gente deixa com a nossa própria mãe, a gente coloca esse menino numa creche, a gente coloca esse menino num berçário, mas não tem mais esse privilégio de babá também. Então, eu acho que personal, diarista, doméstica, babá, são profissões que acabaram se perdendo para a classe média e ficando só na classe alta. E nesse vídeo também tem alguns comentários que eu achei interessante trazer. Por exemplo, esse aqui diz assim: escola particular sempre foi bem caro. Quem tem R$ 1.700 sobrando para pagar a escola? Isso é particular barata ainda, então eu concordo com ele, né? Isso aqui já é uma escola particular barata, dependendo da região. Gente, R$ 1.700. Quem é que consegue pagar R$ 1.700 para os filhos estudarem? E aqui também a Stephanie comentou uma coisa que eu achei bem interessante trazer e comentar com vocês, que é assim, ó: eu só vou ter filhos se puder dar as mesmas condições que eu tive. Então, escola particular, atividade complementar, ter plano de saúde e o básico para a minha realidade.
E aqui, gente, eu venho trazer o meu dedinho de comentário também. Eu acredito que com o tempo a gente tá vendo a nossa geração não querendo mais ter filhos. Se você for analisar a nossa geração, né? Eu sou, gente, a divisa ali entre geração Z e geração milênio, tá? Eu sou de 1996. E eu percebo que a nossa geração, ela não tá conseguindo ter filhos. E a questão não é, às vezes, não querer. Sim, tem muita gente que realmente não quer, e isso é uma escolha, a gente entende. Mas tem gente que não tem como ter filhos, não tem condições de ter filho. Exatamente por isso, porque se a gente quer ter um filho, a gente quer dar as melhores condições para ele, a gente quer colocar ele numa escola boa, a gente quer ter um plano de saúde para as crianças, porque depender do SUS é um caos. E aí a Stephanie trouxe exatamente esse comentário de que ela só vai querer ter filho, ela só vai poder ter filho quando ela conseguir dar isso tudo para a criança. E imagina se todo mundo começa a ter esse mesmo pensamento. Será que a nossa geração vai conseguir engravidar? Será que a nossa geração realmente vai ter filhos? Tô terminando aqui esse vídeo com um tom pessimista? Tô, gente, mas é a realidade. Infelizmente, com o passar do tempo, a gente vai ver essas coisas se perdendo pelo caminho. Talvez a gente não sabe como vai ser o futuro, se a gente vai ter mais privilégios que a gente vai acabar tendo que deixar pelo caminho, mas com as coisas do jeito que estão, né? Como tudo tem sido valorizado, como as coisas têm ficado cada vez mais caras. Gente, essa questão de casa, essa questão de carro, gente, a gente viu o preço depois da pandemia estourar em todos os lugares. Então, assim, a gente, para conseguir conquistar essas coisas que antes era algo que a classe média já tinha, tá muito difícil. Agora eu quero saber de você. E aí, o que é que você acha desses privilégios? Você acha que tem privilégios aqui que a classe média já perdeu? Ou não, a gente tá viajando e tem coisas que a gente ainda consegue pagar? Comenta aqui embaixo, né, qual a sua opinião. Eu quero saber muito, né, a opinião de vocês. E quem sabe a gente consegue fazer o próximo vídeo, né, consegue fazer a parte 2 desse vídeo aqui, somente com os comentários de vocês. E claro, se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e também já deixa aquele like para eu saber que você gostou da temática desse vídeo. E olha só, não sai agora, tá? Aqui eu tô deixando um vídeo que eu postei aqui no canal e eu espero muito que você goste. Eu sou Tati e eu te vejo no próximo vídeo.